Eu sou natural de Salvador. Morei por muitos anos na Vasco da Gama. Passei um período no Matatu de Brotas. Tive uma infância muito boa. E em seguida eu fui para Brotas, na Machado de Assis, próximo à Rádio Cultura da Bahia. E aí a minha família sempre teve uma história muito boa, uma história muito maciça, muito forte no rádio, né, na comunicação. E foi uma coincidência mesmo, muito boa, a gente ir morar perto de uma emissora de rádio. E emissora essa que meu pai trabalhava nessa emissora, que é a Rádio Cultura da Bahia. A gente morava a 100 metros da Rádio Cultura da Bahia. Bem, eu sou filho de Rui Espínola, de Dona TT Espínola, que não é a cantora. Tenho 3 irmãos, eu sou o segundo. E eu passei uma infância muito intensa com meus irmãos. Eu sou de uma época que as crianças não ficavam na rua. Então era da escola para casa e da casa para o quintal. Então eu era da época de pegar a panela de minha mãe para ficar brincando dentro de casa. E aí a gente tinha um laço muito forte entre os irmãos. O pau quebrava, brigava, brincava, mas a gente tinha um laço muito forte, bastante unidos, e assim nós somos até hoje. Tudo na minha vida eu comecei muito precoce. Comecei a namorar cedo, e fui pai também muito cedo. Com 17 anos de idade eu já fui pai. Meu filho nasceu com 17, eu tinha 17 anos. Então as responsabilidades também foram precoces. Então, por exemplo, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. E mais ou menos aos 12 anos de idade, eu frequentava a praia de São Tomé de Paripe, onde um tio meu, Lafayette Espínola, ele tinha uma casa lá e a casa era aberta para todos da família. Então nós estávamos lá sempre. E aos 12 anos de idade, mais ou menos, caminhando na praia de São Tomé de Paripe, brincando com os colegas, eu achei umas pedrinhas, umas conchinhas do mar e levei todas elas para casa. Levei um saco assim com as 20 pedrinhas dentro. E quando eu cheguei lá, eu tinha um aquário de 1 metro. Eu lavei essas pedras, botei dentro do aquário e os peixes morreram. Aí eu chorando, me lembro disso, eu chorando: meu pai, os peixes morreram e tal. Aí ele disse: você botou as pedras do mar dentro do aquário, então os peixes morreram porque a água ficou salgada. E aí então ele me ensinou que eu tinha que ferver as pedras para que essas pedras não ficassem salgadas. A partir daí eu aprendi, comprei novos peixes, ornamentei o aquário. O aquário ficou lindo com as pedras aqui de São Tomé de Paripe, porque aqui nessa praia de São Tomé de Paripe é um paraíso, né? E tem pedras lindas também. Aí eu montando esse aquário, botei algas, botei peixes, vários tipos de peixes. E aí o aquário ficou lindo. Os meus colegas iam na minha casa e quando olhavam para o aquário, eles se apaixonavam pelo aquário, por causa das pedras. E aí então alguns amigos começaram a querer comprar essas pedras na minha mão. Onde é que você comprou essas pedras e tal? Aí eu comecei a negociar a pedra daqui de São Tomé de Paripe com os amigos e ganhei um bom dinheiro. Só que as pedras acabaram. Aí eu aprendi a pegar o Mirantes de Piripiri, Itaigara, Mirantes de Piripiri e Paripe. E aí eu saltava aqui perto, vinha para São Tomé de Paripe, trazia 2 sacos de alinhagem, selecionava as pedras e levava para casa, fazia todo o processo. Depois meu pai me ensinou a colorir as pedras, então azul de metileno e outros produtos químicos que faziam mudar a cor da pedra. E eu comecei a vender, comecei a negociar isso com 12 anos de idade. Ali eu comecei a aguçar o empreendedorismo enquanto criança. E aí logo em seguida
comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Eu tenho uma história interessante, que meu pai ficou doente com um problema no joelho, e ele passou um período na vida dele desempregado, comprou uma caminhonete e foi fazer carreto. E aí quando ele teve problema na perna, aí ele me deu as notas e disse, ó, leva as notas ali na Casa América, em Brotas, porque eu não vou poder fazer os carretos. Aí eu, tá bom. Ele nem sabia que eu sabia dirigir. Então, eu ao invés de ir a pé, levar as notas, entrei na caminhonete e fui levar as notas. Ele estava acamado, não podia me ver. Eu liguei a caminhonete e fui para Casa América levar as notas. Quando eu cheguei lá, eu olhei para as notas e disse, não vou devolver. Então eu carreguei o carro, botei logo 3 notas em cima do carro e fiz as 3 entregas. Depois voltei, peguei mais 2, fiz 2 carretos, voltei, fiz as outras 2 e fiz as 7 viagens, os 7 carretos. Só que eu cheguei 8 horas da noite em casa. E aí meu pai estava enfurecido, porque aí ele soube que eu estava com a caminhonete. E meu filho, 14 anos, não sabia dirigir, sumiu com a caminhonete. E ele ficou enfurecido. Só que ele estava acamado, não podia levantar para me dar uma sova, né? Então, ele retado comigo, perguntou o que eu estava fazendo, o que foi que eu fiz com o carro. Eu aí peguei o dinheiro, entreguei para ele e disse, eu fiz as 7 viagens. Mas como você sabe dirigir isso aí? Aí ele já ficou tranquilo, botou o dinheiro no bolso, guardou. Aí no dia seguinte eu falei para ele, ó, tem mais algumas viagens para fazer e tal. Ele, não, agora eu vou com você, que eu quero saber se você sabe dirigir mesmo. Aí ele foi do meu lado. Eu fiz todas as viagens, entreguei tudo direitinho, ele do lado. Ele ficou uns 2 dias comigo fazendo as entregas, depois ele ficou em casa e eu fiz as entregas. Depois disso ele fazia as entregas em alguns momentos, em outros momentos eu fazia. Era uma Rural, uma F75. E aí aos 16 anos mais ou menos eu tive a minha primeira caminhonete, uma Rural, caminhonete própria. Comecei a fazer carreto. Aí aos 17 anos de idade eu fui pai, meu filho nasceu. Foi quando eu ali, apaixonado por carros grandes, né, a caminhonete, fiquei apaixonado e tal, eu resolvi enveredar para caminhão. Mas acabei não conseguindo comprar o caminhão naquele momento. Mas eu tinha que voltar a trabalhar de qualquer sorte. Foi quando eu fui trabalhar numa empresa de refrigerantes. Fiquei por lá por 3 anos. Antes disso eu trabalhei numa empresa chamada Prodalto, que era uma empresa de cera para carros, silicones e tal. E eu batia na porta das empresas para vender essa cera. E logo em seguida eu resolvi encarar um financiamento de um ônibus. Foi quando eu tive o meu primeiro ônibus. Eu tinha, não sei, uns 23 anos mais ou menos de idade. E fiquei uns 5 anos no ramo de ônibus. Cheguei a ter 4 ônibus. E sempre no rádio, né? Aos 21 anos de idade mais ou menos, eu enveredei para o rádio e não saí mais do rádio. Em algum momento eu estava no rádio, ou vendendo mídia, ou fazendo produção, ou fazendo locução. E aí depois eu me apaixonei pelo rádio e não saí mais. Sempre fazendo qualquer outra atividade, mas sempre na comunicação. O empreendedorismo que aguçou em mim lá atrás, aos meus 12 anos de idade, isso veio e até hoje eu tenho, não é? Eu sempre conciliei o rádio com outras atividades, então eu sempre tive algum tipo de negócio. Eu já fui dono de pizzaria, eu já tive uma empresa de telecomunicações, já tive o transporte, né? Primeiro com caminhonete, depois com ônibus, mas sempre atrelado ao rádio. O rádio sempre esteve comigo, ou presente por causa da minha família, ou eu mesmo já atuando no rádio. O rádio ele entrou forte mesmo na minha vida em
1995, por aí, quando eu comecei a fazer programa, locução, e me apaixonei. A partir daí, passou a ser a atividade principal da minha vida, não como lucrativa, mas a atividade principal pelo fato de eu ser apaixonado pelo rádio. Eu gosto demais do rádio. O rádio consegue proporcionar várias coisas pra gente, né? Não só a vontade de falar no rádio, a satisfação de fazer aquilo que gosta, mas também a satisfação de poder ajudar as pessoas, de poder trabalhar muito forte a questão do social, resolver as demandas das pessoas, fazer o elo entre as autoridades e a população. Isso é muito bom, isso é muito legal. O rádio é uma das coisas mais importantes da minha vida, empresarial, comercial, profissional. O rádio me realiza naquilo que eu faço todos os dias e naquilo que eu gosto. O que me motivou de fato a ir para a política dessa vez, tentar disputar uma vaga na Câmara Federal, foi quando eu fui para a Baiana FM. Lá eu fiquei muito próximo da população, principalmente do povo de Candeias, Madre de Deus, São Sebastião do Passé, São Francisco do Conde, Camaçari, Simões Filho, as cidades da região metropolitana. Aquele povo é muito acolhedor. E eu comecei a ser cobrado para entrar na política. Muitos não querem, não queriam e não querem, mas muita gente começou a me pedir e achavam que eu deveria entrar na política. E na última eleição para prefeito, meu nome foi citado para um possível candidato a prefeito na cidade de Candeias. Aí veio a pandemia, eu achei que não seria o momento de ser candidato a nada, mas aquilo já me despertou. Me senti muito lisonjeado e agradeço muito ao povo de Candeias pela forma que sempre me tratou. Todos sempre me trataram com muito carinho. E isso ficou guardado. A pandemia já está indo embora, mas essa vontade das pessoas de me pedir para ser candidato, as pessoas me cobrando na rua, dizendo que eu poderia ser candidato a deputado estadual, era muito forte. E aí eu tinha esse pensamento de me candidatar a deputado estadual. Aí foi quando eu recebi o convite de ACM Neto, nosso futuro governador da Bahia. O convite também foi feito por Ana Paula Matos, vice-prefeita de Salvador, pelo prefeito da cidade de Salvador, Bruno Reis, também. Mas o convite veio para que eu fosse candidato a deputado federal. Eu gostei, achei uma boa ideia. É um desafio muito grande. E atendendo ao pedido deles, eu vou para a disputa para deputado federal. A Bahia teria tudo para ser um dos estados mais ricos do nosso país. E isso não acontece. Nós temos o agronegócio muito forte, a agricultura familiar muito forte, a piscicultura é muito forte, as indústrias muito fortes, a gente tem o turismo que é muito forte, o econegócio também é muito forte. Mas nós temos um povo que sofre muito, sofre com a violência, sofre com a educação, falta de educação. Nós temos os piores números do nosso país na educação. Não existe habitação para o nosso povo. É preciso debater sobre a habitação, é preciso debater sobre a educação e, sobretudo, é preciso falar muito sobre a saúde, que está na UTI. Uma das coisas que eu sou muito solicitado no rádio é justamente a questão da regulação, transferência, exames médicos. O povo sofre muito na área da saúde. E a gente sempre fez um trabalho muito forte nesse sentido. Então, a ideia de ir para a política com um mandato de deputado federal é justamente para fortalecer esse trabalho.
para ajudar as pessoas e fazer força na Câmara Federal, trazendo emendas importantes para que a gente possa ajudar a mudar esse cenário que é de muita dor para o povo da Bahia. Então a gente precisa muito fortalecer a saúde nesse estado que é um caos. Eu não tinha pretensão de entrar na política, mas se é para entrar na política, tem que ser diferente de tudo que está aí. E a primeira coisa que eu penso é na responsabilidade com o dinheiro público. Então, eu eleito deputado federal, a minha principal preocupação vai ser justamente cuidar do dinheiro público. E se eu tenho direito, enquanto deputado, a muitas regalias, que todos têm esse direito, eu não farei uso dessa regalia, desse dinheiro público, com gastos exorbitantes. A ideia é devolver tudo aquilo que não atrapalhe o bom andamento do mandato. Então tem muita coisa que dá para devolver. Devolver carro com motorista, devolver muita coisa do cotão, tem selo para carta, tem aluguel para casa, auxílio paletó, auxílio moradia, tem regalia para celular, para notebook, tem muita coisa que a gente pode devolver e que esses penduricalhos acabam representando mais de 5 milhões de reais economizados em um mandato com responsabilidade, com zelo com o dinheiro público. Eu pretendo também, dentro dessa preocupação de gastos exorbitantes com o dinheiro público, doar 80% do salário enquanto parlamentar nos 48 meses para instituições de caridade ou para fazer alguma coisa para ajudar as pessoas, porque eu entendo que não há necessidade de um parlamentar ganhar tanto dinheiro e ainda ter tanta regalia e penduricalhos. Então eu pretendo fazer um mandato responsável e com muita preocupação com o dinheiro público. Eu sempre defendi que dinheiro público não é para financiar campanha eleitoral, nem fundo partidário, fundo eleitoral. Esse é um pensamento meu. E por esse motivo eu não farei uso dessas verbas de jeito nenhum. E dessa forma a gente pretende mostrar na campanha e no mandato que dá para fazer se preocupando com o dinheiro público. Eu quero dialogar olhando no olho das pessoas. Eu quero debater os problemas do nosso estado. Eu quero ouvir as pessoas. E dessa forma que eu quero fazer uma política completamente diferente. Eu sou André Spínola, candidato a deputado federal. E conto com você para que juntos, na Câmara Federal, possamos fazer muito mais pela Bahia.